Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, um tema que certamente vai tocar o coração de muitos, coisas incríveis que acontecem quando o Espírito Santo entra em alguém. Antes de começarmos, quero encorajar cada um de vocês a deixar o seu like neste vídeo. Cada like é uma forma de apoio e nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa mensagem transformadora. Agora, por que é tão importante acompanhar cada detalhe deste vídeo? Porque o impacto do Espírito Santo na vida de uma pessoa é algo verdadeiramente extraordinário e revolucionário. Estamos falando de transformações profundas, de cura emocional, de direção divina, e de uma nova perspectiva de vida que só pode ser experimentada quando permitimos que o Espírito Santo entre em nossos corações e guie nossos passos. Então, peço a vocês, abram seus corações e mentes, e mergulhem conosco nesta jornada espiritual. Cada ponto que vamos abordar tem o poder de iluminar, inspirar e renovar sua fé. Prepare-se para testemunhar as maravilhas que o Espírito Santo pode realizar na vida de uma pessoa. Vamos juntos nessa descoberta e que esta mensagem possa ser uma bênção em sua vida. Vamos juntos explorar as maravilhosas transformações que ocorrem quando permitimos que o Espírito Santo entre em nossas vidas. A transformação interior é um dos aspectos mais marcantes e poderosos da jornada espiritual de um crente. Quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, uma mudança profunda e significativa começa a ocorrer. Ele atua como um renovador interior, trabalhando em nossos corações, mentes e almas para trazer uma verdadeira metamorfose espiritual. O Espírito Santo não apenas nos visita, mas habita em nós, trazendo consigo a luz e a verdade de Deus. Ele purifica nossos corações, limpando-os das impurezas e dos pecados que nos separam da presença de Deus. Essa purificação é um processo contínuo, onde somos constantemente moldados e lapidados à imagem e semelhança de Cristo. Além disso, o Espírito Santo renova nossa mente. Ele nos ajuda a enxergar a vida e o mundo através de uma perspectiva divina, transformando nossos pensamentos, atitudes e comportamentos. A mente renovada é capaz de discernir a vontade de Deus, de tomar decisões alinhadas com seus princípios e de viver de acordo com sua palavra. A restauração da alma também é uma obra magnífica realizada pelo Espírito Santo. Ele cura as feridas emocionais, restaura a esperança perdida, fortalece nossa fé e nos capacita a enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. A alma restaurada encontra paz, alegria e contentamento em Deus, independentemente das circunstâncias externas. Esta transformação interior nos permite abandonar velhos hábitos e comportamentos que são prejudiciais à nossa vida espiritual. O Espírito Santo nos capacita a superar as tentações, a resistir aos desejos da carne e a viver uma vida de retidão e santidade. Não somos mais escravos do pecado, mas filhos amados de Deus, vivendo em liberdade e comunhão com Ele. A transformação interior é um testemunho do poder e da graça de Deus em ação na vida do crente. É um processo contínuo e progressivo, onde somos constantemente transformados para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Que possamos abrir nossos corações e permitir que o Espírito Santo opere em nós, trazendo cura, renovação e restauração para a glória de Deus. Iluminação e direção, o papel do Espírito Santo como luz e guia em nossas vidas. O Espírito Santo desempenha um papel fundamental na vida do crente, atuando não apenas como um renovador interior, mas também como uma luz que ilumina e direciona nosso caminho. Em meio às incertezas e desafios da vida, ele se revela como nosso guia infalível, oferecendo discernimento e clareza para tomarmos decisões sábias e alinhadas com a vontade divina. A iluminação proporcionada pelo Espírito Santo é uma luz que dissipa as trevas da confusão, da dúvida e da indecisão. Ele nos dá discernimento espiritual para distinguir entre o certo e o errado, entre a verdade e o engano. Esta capacidade de discernir é vital para a nossa jornada espiritual e nos ajuda a evitar armadilhas, tentações e caminhos que se desviam da vontade de Deus. Além de iluminar nossos caminhos, o Espírito Santo também nos direciona de maneira precisa e segura. Ele conhece os planos e propósitos de Deus para nossas vidas e nos guia em conformidade com esses planos. Com o Espírito Santo como nosso guia, nunca estamos perdidos ou desorientados.
Mesmo nos momentos de incerteza e adversidade, Ele nos mostra o caminho a seguir, orientando-nos em direção à vontade de Deus e aos seus propósitos eternos. É importante destacar que a direção do Espírito Santo não é imposta de forma coercitiva, mas é oferecida com amor, graça e paciência. Ele nos convida a caminhar em comunhão com Ele, a ouvir sua voz suave e a seguir seus conselhos sábios. A decisão de seguir o caminho indicado pelo Espírito Santo é nossa, mas Ele está sempre presente para nos guiar, fortalecer e capacitar. A iluminação e direção proporcionadas pelo Espírito Santo são dons preciosos que enriquecem nossa vida espiritual e nos capacitam a viver de maneira significativa e frutífera. Ele nos ajuda a navegar pelas águas turbulentas da vida com confiança, fé e esperança, conduzindo-nos em direção à plenitude da vida em Cristo. Que possamos valorizar e buscar continuamente a iluminação e direção do Espírito Santo em nossas vidas, permitindo que Ele nos guie, fortaleça e transforme para a glória de Deus e para o bem de todos ao nosso redor. Quando somos preenchidos pelo Espírito Santo, experimentamos uma transformação profunda que vai além da iluminação e direção espiritual. Recebemos uma força sobrenatural que nos capacita a superar os desafios mais difíceis e a enfrentar adversidades com coragem e determinação. Esta força divina atua em nossas fraquezas, fortalecendo-nos e nos permitindo perseverar em meio às provações da vida. A presença do Espírito Santo em nossa vida não é apenas uma experiência espiritual, mas também uma fonte inesgotável de poder. Ele nos reveste com uma coragem intrépida que nos permite enfrentar as dificuldades com fé e esperança. Em vez de nos rendermos ao medo, à ansiedade ou ao desespero, somos capacitados a enfrentar os desafios com confiança, sabendo que não estamos sozinhos. Além disso, o Espírito Santo nos capacita a perseverar em meio às provações. Ele nos dá a resistência e a determinação necessárias para continuar avançando, mesmo quando o caminho parece árduo e sem fim. Esta capacidade de perseverar é um testemunho do poder do Espírito Santo em nossa vida e da sua fidelidade em nos sustentar em todas as circunstâncias. Com o Espírito Santo ao nosso lado, somos mais do que vencedores em todas as situações. Não importa quão grandes sejam os obstáculos que enfrentamos, a força e o poder do Espírito Santo nos capacitam a superá-los e a emergir mais fortes e resistentes. Ele nos equipa com as armas espirituais necessárias para a batalha diária contra as forças do mal e nos garante a vitória em Cristo Jesus. É crucial entender que a força e o poder que recebemos do Espírito Santo não são para nossa glória pessoal, mas para a glória de Deus. Ele nos capacita para que possamos viver uma vida que reflita a sua bondade, amor e poder sobrenatural. É uma vida de dependência e comunhão constante com o Espírito Santo, onde somos transformados e capacitados para cumprir o propósito divino em nossa jornada terrena. A força e o poder proporcionados pelo Espírito Santo são dons preciosos que enriquecem nossa vida espiritual e nos permitem viver de maneira vitoriosa e frutífera. Que possamos abrir nossos corações e permitir que o Espírito Santo opere em nós, fortalecendo-nos, capacitando-nos e guiando-nos para a glória de Deus em todas as áreas de nossa vida. O Espírito Santo desempenha múltiplas funções essenciais na vida do crente, sendo um consolador amoroso, um professor sábio e um guia constante em nossa jornada de crescimento espiritual. Sua presença ativa em nossas vidas é fundamental para o nosso desenvolvimento e amadurecimento na fé cristã. Como Consolador, o Espírito Santo está sempre ao nosso lado nos momentos de dor, tristeza e dificuldade. Ele nos conforta, acalma nossos corações e nos oferece paz sobrenatural que transcende todo o entendimento humano. Em meio às tempestades da vida, Ele é a nossa âncora, mantendo-nos firmes e seguros no amor e na graça de Deus. Como professor, o Espírito Santo nos guia na compreensão das verdades profundas da Palavra de Deus. Ele ilumina nossas mentes, revela-nos os mistérios divinos e fortalece nossa fé através do conhecimento e da aplicação da Escritura em nossa vida. Ele nos desafia a sair da nossa zona de conforto espiritual, incentivando-nos a buscar mais de Deus, a crescer em conhecimento e em intimidade com Ele. Além disso, o Espírito Santo nos desafia a nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Cristo.
Ele nos convence do pecado, nos transforma à imagem de Cristo e nos capacita a viver uma vida que reflita seu amor, bondade, humildade e santidade. Com o Espírito Santo como nosso guia e mentor espiritual, nosso crescimento espiritual é contínuo, profundo e transformador. O crescimento espiritual sob a orientação do Espírito Santo não é um processo estático, mas dinâmico e enriquecedor. Ele nos conduz em uma jornada de transformação, renovando nossa mente, purificando nosso coração e fortalecendo nossa vontade para que possamos viver de acordo com os propósitos de Deus para nossas vidas. O Espírito Santo é nosso consolador amoroso, nosso professor sábio e nosso guia constante no caminho do crescimento espiritual. Ele nos capacita, nos desafia e nos transforma, guiando-nos em direção à plenitude da vida em Cristo. Que possamos acolher sua atuação em nossa vida, abrir nosso coração para suas orientações e permitir que Ele opere em nós de maneira contínua e transformadora, para a glória de Deus e para o nosso bem eterno. O dom de línguas e a vida de oração intensa, a profunda comunicação com Deus através do Espírito Santo. Um dos dons mais maravilhosos e transformadores que recebemos quando somos cheios do Espírito Santo é a capacidade de falar em línguas e a consequente vivência de uma vida de oração mais intensa e eficaz. Esta experiência divina nos proporciona uma comunicação direta e profunda com Deus, fortalecendo nossa comunhão com Ele e ampliando nosso entendimento da dimensão espiritual. O dom de línguas, frequentemente associado ao batismo no Espírito Santo, é uma manifestação poderosa do Espírito Santo em nossa vida. Ele nos capacita a falar em idiomas celestiais, permitindo que nossa alma se comunique diretamente com Deus de maneira íntima e espiritual. Esta forma especial de oração nos conecta de forma profunda com o coração de Deus, transcende as limitações da linguagem humana e nos permite expressar os anseios, as súplicas e as adorações mais profundas de nossa alma. Além disso, a vida de oração intensa e eficaz que surge desta experiência é um marco na jornada espiritual do crente. Com o Espírito Santo como nosso intercessor e guia, somos capacitados a orar com fervor, fé e autoridade. Nossas súplicas são enriquecidas pelo poder do Espírito, nossas intercessões são elevadas a um novo nível de eficácia e nossa comunhão com Deus se torna mais íntima e significativa. Esta vida de oração intensa não apenas fortalece nossa relação com Deus, mas também nos transforma interiormente. Ela nos ensina a depender mais do Espírito Santo, a confiar em sua direção e a buscar sua vontade em todas as circunstâncias. Através da oração em línguas e da orientação do Espírito Santo, somos capacitados a viver uma vida de fé mais profunda, a experimentar o poder sobrenatural de Deus e a caminhar em uma maior intimidade com o Pai Celestial. É importante ressaltar que o dom de línguas e a vida de oração intensa são dons preciosos que devem ser buscados com um coração aberto, humilde e sedento pelo Espírito Santo. Eles são dádivas divinas que enriquecem nossa vida espiritual, nos capacitam para o ministério e nos conduzem em uma jornada de crescimento, maturidade e intimidade com Deus. O dom de línguas e a vida de oração intensa são manifestações maravilhosas do Espírito Santo em nossa vida, proporcionando uma comunicação profunda e espiritual com Deus. Que possamos valorizar, buscar e cultivar essas experiências espirituais em nossa jornada de fé, permitindo que o Espírito Santo opere em nós de maneira poderosa, transformadora e glorificadora para a edificação do reino de Deus. Frutos do Espírito, evidências tangíveis da obra transformadora de Deus em nós. Quando permitimos que o Espírito Santo opere livremente em nossas vidas, começamos a experimentar uma transformação profunda que se reflete nos frutos do Espírito. Estes frutos, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, são evidências tangíveis da obra transformadora de Deus em nós e representam a expressão de um caráter cristão autêntico e maduro. Amor. O amor é o principal fruto do Espírito e a base de todos os outros. É um amor sacrificial, incondicional e altruísta que nos impulsiona a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Alegria. A alegria que vem do Espírito Santo é uma alegria profunda e duradoura, não dependente das circunstâncias externas, mas enraizada na presença constante de Deus em nossas vidas.
A paz que o Espírito Santo produz em nós vai além da tranquilidade emocional. É uma paz que excede todo o entendimento, que nos mantém calmos e confiantes mesmo em meio às tempestades da vida. Paciência. A paciência é um fruto que nos capacita a suportar as adversidades, a esperar com fé e a perseverar nas dificuldades, confiando no tempo e na vontade de Deus. Amabilidade e bondade. A amabilidade e a bondade nos movem a tratar os outros com respeito, compaixão e generosidade, refletindo o amor de Deus em nossas ações e atitudes diárias. Fidelidade. A fidelidade é um fruto que nos torna confiáveis e íntegros em nossos relacionamentos e compromissos, refletindo a fidelidade inabalável de Deus para conosco. Mansidão. A mansidão é uma humildade gentil que nos permite lidar com os outros com ternura, compreensão e respeito, imitando a natureza mansa e humilde de Cristo. Domínio próprio. O domínio próprio é a capacidade de controlar nossos desejos, impulsos e comportamentos, vivendo de forma disciplinada e autodisciplinada, alinhados com os princípios e valores do reino de Deus. Estes frutos do Espírito não são alcançados por esforço humano, mas são produzidos pelo Espírito Santo em nós à medida que nos rendemos e nos submetemos à sua direção e transformação. Eles são a marca registrada de um caráter cristão autêntico e maduro, evidenciando a presença e a ação de Deus em nossas vidas. Os frutos do Espírito são preciosos dons divinos que enriquecem nossa vida espiritual, fortalecem nossa fé e nos capacitam a viver de maneira que honre e glorifique a Deus. Que possamos buscar continuamente uma vida cheia do Espírito Santo, permitindo que Ele opere em nós, produzindo e cultivando esses frutos maravilhosos que são a expressão do caráter de Cristo em nós. Vida de comunhão, aproximação íntima com Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande mediador da nossa relação com Deus, constantemente nos convidando a viver uma vida de comunhão íntima e constante com o Pai Celestial. Ele age como um elo de ligação, nos aproximando de Deus e nos fazendo sentir profundamente amados, aceitos e valorizados por Ele. Esta comunhão não é apenas um conceito teológico, mas uma experiência viva e real de relacionamento com o Criador. Através do Espírito Santo, somos convidados a desfrutar de uma relação pessoal e profunda com Deus, na qual podemos compartilhar livremente nossas alegrias, preocupações, sonhos e temores. Amor e aprovação. O Espírito Santo nos revela o amor incondicional de Deus, fazendo-nos sentir amados e aceitos como filhos amados do Pai. Ele remove todas as barreiras e obstáculos que nos separam de Deus, nos permitindo experimentar uma comunhão genuína e significativa com Ele. Intimidade e conexão. Através do Espírito Santo, somos convidados a cultivar uma intimidade profunda com Deus, onde podemos compartilhar nossos pensamentos mais íntimos, nossas preocupações mais profundas e nossos desejos mais sinceros. Ele nos capacita a ouvir a voz de Deus e a discernir sua vontade, fortalecendo nossa comunicação e conexão espiritual com o Pai. Compartilhando a vida, o Espírito Santo nos convida a compartilhar nossa vida com Deus, não apenas em momentos de oração formal, mas em cada aspecto do nosso dia a dia. Ele nos ensina a envolver Deus em todas as áreas da nossa vida, a confiar em sua orientação e a depender de sua graça e poder em cada situação que enfrentamos. Confiança e segurança. Viver uma vida de comunhão com Deus através do Espírito Santo nos proporciona uma profunda sensação de confiança e segurança. Sabemos que não estamos sozinhos em nossa jornada, pois o Espírito de Deus habita em nós, nos guiando, confortando-nos e fortalecendo-nos em todas as circunstâncias. O Espírito Santo nos convida a viver uma vida de comunhão íntima com Deus, nos aproximando do Pai e nos permitindo experimentar seu amor, graça e presença de forma pessoal e transformadora. É uma vida de relacionamento vivo e dinâmico com Deus, onde somos constantemente renovados, restaurados e revigorados pelo poder e pela presença do Espírito Santo em nós. Que possamos responder a este convite divino com um coração aberto, buscando cultivar uma vida de comunhão íntima e constante com Deus, permitindo que o Espírito Santo opere em nós, nos aproximando do Pai e enriquecendo nossa jornada espiritual com amor, graça e poder sobrenatural. Capacitação para o ministério. O poder do Espírito Santo nos dons e talentos espirituais.
Quando somos cheios do Espírito Santo, experimentamos uma capacitação divina que nos equipa para o ministério e nos habilita a servir a Deus de maneira eficaz e frutífera. O Espírito Santo nos concede dons espirituais e talentos específicos com o propósito de edificar a igreja, alcançar os perdidos e fazer uma diferença significativa no mundo ao nosso redor. Com o Espírito Santo nos capacitando, nos tornamos instrumentos poderosos nas mãos de Deus, habilitados para cumprir seus propósitos na terra. Dons espirituais. O Espírito Santo distribui diversos dons espirituais entre os crentes, tais como o dom de ensinar, profetizar, curar, administrar, servir, entre outros. Estes dons não são habilidades naturais, mas capacitações sobrenaturais que nos permitem exercer ministérios específicos com eficácia e impacto. Eles são concedidos para a edificação do corpo de Cristo, para a expansão do reino de Deus e para a glorificação do nome do Senhor. Talentos e habilidades. Além dos dons espirituais, o Espírito Santo também aprimora e utiliza nossos talentos naturais e habilidades adquiridas para o serviço no reino de Deus. Ele capacita músicos, artistas, comunicadores, líderes e pessoas de diversas áreas profissionais para usarem seus talentos em prol da obra de Deus, alcançando pessoas de diferentes maneiras e contextos. Unção e direção. A capacitação do Espírito Santo não se limita apenas aos dons e talentos, mas também inclui uma unção especial e uma direção divina para o ministério. Ele nos guia, nos orienta e nos capacita a agir de acordo com a vontade de Deus, a enfrentar desafios com coragem e a superar obstáculos com fé e determinação. Foco no propósito divino. Com o Espírito Santo nos capacitando, somos direcionados a focar nos propósitos divinos e eternos de Deus. Ele nos inspira a servir com amor, dedicação e comprometimento, a investir em vidas, a proclamar o Evangelho com ousadia e a trabalhar incansavelmente para a transformação do mundo através do poder do Evangelho de Cristo. A capacitação para o ministério através do Espírito Santo é uma expressão maravilhosa do cuidado, da graça e do poder de Deus em nossas vidas. Ele nos equipa, nos guia e nos fortalece para sermos fiéis servos e testemunhas de Cristo, capacitados para fazer a diferença no mundo e para cumprir os propósitos eternos de Deus na terra. Que possamos valorizar, buscar e cultivar essa capacitação divina em nossas vidas, permitindo que o Espírito Santo opere poderosamente em nós, nos capacitando para o ministério e nos conduzindo em uma jornada de serviço, compromisso e impacto para a glória de Deus e para o bem da humanidade. Em meio aos desafios que enfrentamos na jornada da vida, há uma presença que nos acompanha, uma força que transcende os limites do físico e toca as profundezas da alma. É o Espírito Santo, o sopro divino que age como um libertador e curador em nossas vidas. Ele não apenas testifica a verdade e guia nossos passos, mas também traz consigo o poder transformador da libertação e da cura. Em seu toque, as correntes do pecado se desfazem, a culpa é dissipada e o medo perde seu domínio. Ele nos liberta das prisões invisíveis que nos aprisionam, concedendo-nos a liberdade de viver plenamente em Cristo. Nos momentos de angústia e opressão espiritual, Ele é nosso refúgio e fortaleza. Sua presença traz consolo e esperança, dissipando as sombras que obscurecem nosso caminho. Ele nos envolve com sua graça amorosa, dissipando todo o mal que tenta nos subjugar. Além disso, o Espírito Santo é o grande curador das feridas da alma. Ele cuida das cicatrizes emocionais, dos traumas que nos afligem e das dores que carregamos em nossos corações. Sua mão gentil traz restauração para os lugares devastados, sua voz suave sussurra palavras de cura e seu amor infinito preenche os vazios deixados pela dor. Quando nos abrimos para Ele, permitindo que Sua presença envolva cada aspecto de nossa existência, experimentamos a verdadeira paz interior. Aquela paz que excede todo o entendimento, que transcende as circunstâncias e nos sustenta mesmo nos momentos mais difíceis. Que possamos, então, abrir nossos corações para o Espírito Santo, permitindo que Ele opere em nós como libertador e curador. Que possamos nos render ao seu amor incondicional, confiando plenamente em sua capacidade de transformar nossas vidas e nos conduzir à plenitude que só Ele pode oferecer.